Abra sua Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 19, uma reflexão. Vou tentar falar bem devagar por causa da minha voz, mas eu gostaria muito que essa palavra, como o título, se você puder, Léo, anotar para mim, eu esqueci de te passar, o poder da mensagem de Deus. Tá? Esse é o título para a nossa pequena reflexão. O poder da mensagem. Diga comigo, o poder da mensagem. Diga mais uma vez, o poder da mensagem de Deus. Primeiro Reis 19, de 1 ao 4. Depois nós vamos voltar a ler o texto de modo geral, tá bom? Diz o texto: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Verso 3 e 4, se você puder ler comigo pausadamente. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Nosso Deus e Pai, esta é a porção da Tua palavra. Esta mensagem é poderosa. Por si só ela já está nos falando algo glorioso, mas que o Senhor possa usar a minha vida, a minha voz, para que esta mensagem da Tua palavra alcance poderosamente cada vida e possa trazer uma reflexão profunda a cada um de nós, em o nome do Senhor. Amém. Ocupe o seu lugar. Precisa pausar sempre. A palavra de Deus, ela é algo tão fascinante. É tão espetacular você ler as Escrituras, você ter a oportunidade de estar avaliando essa palavra dia a dia, que ao mesmo tempo que ela nos apresenta e nos mostra homens, a história de homens que eram de coragem, de fé, de ousadia, homens que marcaram o seu tempo com uma fé corajosa, essa mesma palavra, ela nos apresenta nesses mesmos homens suas fraquezas. Ela é tão fantástica que ela não oculta a qualidade desses homens, a fé, a coragem, a ousadia, a intrepidez desses homens que marcaram o seu tempo, marcaram a sua geração e estão na galeria dos heróis da fé. Mas ao mesmo tempo essa palavra, ela não oculta também a fraqueza desses mesmos homens que venceram e tiveram coragem para encarar toda sorte de desafios ao longo da sua vida. É por isso que a Bíblia me encanta, porque ela não apresenta para nós heróis sem suas falhas. Ela não apresenta heróis sem seus medos. Ela não apresenta uma fé que me garante que eu nunca vou sofrer. Ela me apresenta uma fé através de homens que passaram por tribulações e por meio da fé venceram essas tribulações. Então ela não vai me iludir, ela não vai te iludir, ela não vai me mostrar uma trajetória cheia de luzes, sem que lá na frente eu possa olhar para o chão e saber que existem alguns obstáculos, sem que eu possa olhar para frente e saber que eu vou enfrentar algumas dificuldades. Então ler a Bíblia não é encontrar um versículo que te salte os olhos e te massageie o ego dizendo assim: Deus é comigo por onde quer que eu vá. Irmão, mas você vai passar pelos vales da sombra da morte, que eu quero dessa. Então é isso que me encanta. Podemos aprender tanto com o sucesso desses homens, tanto quanto suas vitórias, suas derrotas. A gente pode aprender com Abraão, que por um momento ele olha para Deus, obedece, crê, sai, persegue,
prossegue na sua trajetória, e num dado momento ele olha para Deus e diz assim: Senhor, tu não vai fazer mais nada na minha vida? É isso aqui a minha herança? O Damasceno Eliezer? É só isso que o Senhor vai me dar? Num dado momento que Deus nos mostra, as Escrituras nos mostram Abraão como um homem cheio de fé e de obediência, ele me mostra um homem que duvidou em algum momento de Deus. Assim é você, diga: assim sou eu. Diga bem, assim sou eu. Tem hora que a gente está lá decolando, tem hora que a gente está rastejando, tem hora que a gente está bradando, que as pessoas olham para a gente, nós estamos com sangue nos olhos. Daqui a pouco a gente está anêmico na fé. Então as Escrituras nos mostram histórias como de Moisés, que vê a manifestação da presença de Deus numa sarça que se queimava no fogo, porém não se consumia. E Deus dizendo para ele quem ele era, o que iria fazer, que ele seria com Moisés, que Moisés seria o homem para tirar da escravidão aquela nação. E num dado momento Moisés olha e fala assim: eu não sou eloquente, eu não posso, eu sou pequeno, eu sou fraco. Então Deus vai nos mostrar através das Escrituras homens contando suas histórias de fé e de coragem, mas mostrando também as suas fraquezas, mostrando também que eles dependem da graça de Deus todos os dias, como eu e como você. Como Paulo, como Pedro, que num dado momento ele diz: Senhor, és tu? Então manda que eu vá até ti. Ele foi. E nesse mesmo homem de fé e de muita ousadia que caminha sobre as águas, irmão, você pode passar 100 anos aqui, eu não sei se Deus vai fazer de novo, mas com Pedro ele fez. Pedro andou sobre as águas, nem que fosse 3 passos, mas foi o único homem na face desta terra que até agora pisou nas águas com a ordem de Jesus. Então, nós olhamos para Pedro, num dado momento caminhando sobre as águas, e no outro momento submergindo, e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, me pega, porque senão eu vou morrer afogado. A minha prática é pescar, não nadar. Eu sou muito bom em pescar, nadar eu não sou muito bom não. Então perceba como a Bíblia nos mostra coisas fantásticas. Todos esses homens que tiveram momentos de medo e angústia, tiveram suas vidas transformadas por causa de uma mensagem, por causa de uma palavra. Homens como Abraão, como Moisés, como Paulo, como Pedro, como o próprio Elias, tiveram suas vidas mudadas, quando eles no momento, num rompante de medo, num rompante de angústia, de falta de esperança e de fé, que é natural de qualquer um que caminha com Cristo, eles tiveram uma palavra que mudou completamente a sua vida e reverteu aquele quadro de ansiedade, de medo, de angústia, de depressão, como foi o caso de alguns como Elias, e transforma esses homens em homens corajosos novamente. Que nesta noite, esta mensagem poderosa, que não pertence a Otávio, a Luísa, a Arlindo, a Bispo Rubem, chegue até o teu coração e transforme a sua vida e te faça encorajar novamente a caminhar com a cabeça erguida na presença de Deus. Olha para essa pessoa que está dizendo: meu irmão, deixa a mensagem de Deus transformar a sua vida. O que a gente olha para esse texto? O que a gente apresenta? O que o capítulo 19 apresenta para a gente então, para que essa mensagem transformasse a vida de Elias? Capítulo 19 vai me mostrar 4 mensagens. 4 mensagens eu observo no capítulo 4, capítulo 19 de 1 Reis. Uma delas pertencia ao inimigo, 3 delas pertenciam a Deus. Então, uma dessas mensagens fez com que este homem, que estava vivendo um momento talvez mais glorioso do seu ministério profético, pudesse abatê-lo de tal forma que deu uma amnésia em Elias. Olha como é que a gente é tão fraco. Basta um revés para a gente esquecer tudo que Deus já fez. É igual amizade, né? Pastor, muito meu amigo, me chama para pescar. Fui lá com o pastor pescar, pescou um peixe desse tamanho. Aí o dia que a gente não chama o irmão para pescar, porque tem que chamar um outro, ele, olha lá, fazendo panelinha. Olha lá, pastor fazendo panelinha. Aí o irmão vai na sua casa e fala: irmão, dá para você emprestar teu carro? Eu preciso fazer um transporte ali e tal. E você, claro, irmão. Aí o seu carro venceu o seguro, IPVA está atrasado, você esqueceu de pagar e de fazer a vistoria.
O irmão vai na tua casa e fala, irmão, dá para você emprestar o carro de novo? Pô, mas não dá, rapaz, porque estou sem seguro, IPVA, esqueci de pagar, vou pagar segunda-feira, só vou transferir, eu vou fazer a vistoria. Olha lá, comprou outro carro, ficou besta lá, olha lá, olha lá. É isso. Basta alguma coisa para a gente esquecer tudo que uma pessoa um dia fez de bom para a gente. É verdade ou não é, irmão? Estou falando mentira? Com Deus é a mesma coisa. Deus faz. O dia que Ele manda você esperar, você fala lá, Deus já está demorando. Deus já está demorando. Por que Ele demora tanto? É assim que a nossa vida de fé às vezes é constituída. E a mensagem que Elias recebe, a primeira mensagem, não vem de Deus, mas vem do inimigo. Diz o versículo 4, versículo 3 e 4, versículo 1 e 2, perdão, diz que Acabe fez saber a Jezabel, mas vou te dizer um negócio. Homens aqui de plantão, maridos, quantos maridos eu tenho aqui? Quantos maridos? Conte tudo para sua mulher, diga, eu vou contar. Meu Deus do céu, vai ser... Diga, eu vou contar tudo para minha mulher. Meia dúzia que disse. Mais uma vez, Rafael Rosenberg vai casar dia 17. Acabou a senha. Não tem senha secreta. Tem marido que tem senha só a NASA descobre. É pictografada, não sei, é tanto número, é tanto hashtag, é tanto que não dá, às vezes ele esquece, aí tem que pegar cola para lembrar dele. Diga só aos maridos, minha mulher sabe de tudo o que acontece na minha vida. No caso de Elias, no caso de Acabe, a pior coisa que ele foi fazer foi contar para a mulher tudo o que aconteceu. Arrumei confusão hoje aqui, hein? Arrumei confusão hoje aqui na igreja. Meu propósito não é esse não, meu irmão. Meu propósito não é arrumar confusão com a sua vida e com a sua mulher, não. Fica tranquilo. Nem que ela fale assim, viu, Deus está falando, Deus está falando. Não, sou eu que estou falando, não é Deus não. A responsabilidade do que está acontecendo aqui agora é minha, não é de Deus não. Mas, olha o que diz o texto. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas de Israel, os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. A primeira mensagem que Elias recebe é a mensagem do inimigo. É a mensagem que faz com que ele perca a capacidade de olhar para Deus como Deus de fato é. Precisamos aprender, irmãos, primeiramente, a avaliar as nossas reações não à luz do que está acontecendo agora, mas do que já tinha acontecido, do que está para acontecer. Quando nós olhamos para esse texto, a gente precisa aprender a olhar e reagir à medida que recebemos uma informação, à medida que nós recebemos uma mensagem, quer seja ela muito grave ou gravíssima, quer seja qualquer mensagem, precisamos avaliá-la à luz não à luz do que está acontecendo agora, nesse exato momento, porque na flor do momento, no exato momento em que você recebe uma mensagem, dependendo de como é que está o teu coração, você cai como Elias caiu, você sofre demasiadamente como Elias sofreu, e você acaba vivendo, tendo reações como Elias teve. Nós não precisamos e não podemos avaliar, mas sim como vai acontecer, do que já aconteceu, não esquecendo do que Deus já tinha feito. Elias estava fugindo de um inimigo derrotado. Ele recebe uma notícia, ele recebe uma mensagem por parte de Jezabel, dizendo, olha, se eu não fizer contigo o que você fez com os meus profetas, nesta mesma hora, quem estava dizendo isso para ela era uma mulher derrotada, era um homem derrotado, eram profetas que haviam morrido, e Deus já tinha provado para Elias que era com ele, então ele estava correndo de um cachorro morto, ele estava correndo de uma coisa que já havia passado, e tem pessoas, como disse o pastor Luiz Carlos na sexta-feira, tem pessoas que vivem arrastando uma bola de ferro do seu passado, e tentando viver um presente com esse passado. Você nunca vai conseguir viver esse presente. Viva com Deus, agarrado com coisas do seu passado. Olha para o hoje, olha para o agora, olha para Deus, olha para frente, e não fica avaliando e nem reagindo à luz do agora. Acredita que o Senhor está no controle de tudo.
A única mensagem que Elias recebeu, uma única, foi capaz de fazê-lo esquecer por um momento tudo que Deus já havia feito. Tudo. Você quer ver o que Deus fez? Olha o versículo, capítulo 18, a partir do versículo 36, ele diz o seguinte: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se, capítulo 18, verso 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fica hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu, teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Respondeu-me o Senhor: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és o Deus e que fizeste retroceder o coração deles. Verso 38, leia comigo. Não, leia mesmo, é para ler. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse o quê? Ó, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, e nenhum deles escape. Lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Uma única mensagem dessa mulher fez com que Elias esquecesse tudo o que Deus já havia feito com ele momentos antes. 3 anos e meio Elias pôde ver Deus agindo na sua vida. Não houve um momento em que Deus não dissera para Elias: eu sou contigo, e falhasse com ele. Não houve um dia só que Deus estivesse estabelecido com o profeta um compromisso, que Deus tinha falhado nesse compromisso. Esses profetas não são nada diante de Deus. Ele ora, ele diz: responde-me, responde-me. E depois da oração, o fogo caiu do céu, consumiu os profetas, e uma mulher com uma mensagem destrói a fé desse homem corajoso. Somos assim ou não somos? Amém ou não amém, irmãos? Às vezes somos tão motivados por uma palavra, mas ao mesmo tempo tão desencorajados, e acabamos nos prostramos. Quer ver o restante do verso? Olha o que diz o verso 41, mais uma coisa. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe comer, a beber, e Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: nada há. Então ele lhe disse: volta. Ele disse ainda: não há nada. Então disse Elias: volta por mais 7 vezes. E na 7ª vez, lê o texto comigo: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce. Por quê? Porque para que a chuva não te detenha. Dentre um pouco, o que aconteceu? Os céus se ennegreceram com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Uma palavra, uma única mensagem. Olha para mim. Uma única mensagem faz aquele homem se prostrar, faz aquele homem temer, faz aquele homem se levantar. Precisamos aprender com esse episódio. Eu queria rapidamente tirar 3 ensinamentos desse episódio. Primeiro, a mensagem do inimigo não tem a intenção de produzir somente medo em nós, em você. Temendo, diz o verso 3, temendo, pois, Elias. O objetivo da mensagem de Jezabel não era só promover medo, não era só produzir medo. E esse ensinamento que eu tenho para mim e tenho para você, que vive uma fé prática, uma fé diária, uma fé em Cristo todos os dias, caminha na presença do Senhor. A mensagem do inimigo não tinha intenção e não tem intenção de produzir somente medo, e sim nos fazer agir por conta própria. Olha o que diz o texto. Então Elias, temendo Elias, levantou-se para salvar a sua própria vida. Ele não só produziu medo, mas produziu uma ideia: o seguinte: bom, eu vou fugir, porque se eu fugir, eu vou proteger a minha própria vida. Diga para o irmão que está do seu lado: se subires ao céu, diga para ele,
Se subires ao céu, lá estás. Diga para ele, se desceres o mais profundo do abismo, diga para ele, lá ele está contigo também. O Salmo 121 que nós lemos é fantástico. O Senhor é quem te guarda, Cirico. O Senhor é a tua sombra. Ele parece que não tinha lido esse salmo, parece que não lembrava desse salmo, parece que às vezes dá uma amnésia em nós quando recebemos algumas mensagens. Dá ou não dá? Hein, Isaías? Parece que às vezes o médico chega assim e fala, rapaz, o teu negócio não está muito bom, meu Deus do céu, eu vou morrer. Não, ele não disse que você vai morrer, mas disse que se você não se cuidar, você vai morrer. Às vezes essas mensagens chegam ao invés de produzir em nós uma memória viva do que Deus é e já fez em nossa vida, nós nos abatemos, tememos e nos prostramos e bate uma amnésia. E o inimigo não tem só o objetivo de nos fazer ter medo, ele quer nos fazer ter atitudes por conta própria. Ele foge para salvar a sua própria vida. Irmão, não saia de onde você está, fica aí sentadinho, Deus é contigo. Não tome atitudes sem que antes Deus não fale para você tomá-la, porque Ele é contigo. Diga, Ele é comigo. Segunda coisa que eu aprendo com esse episódio: a mensagem do inimigo tem como objetivo te afugentar, te afastar, desviar os teus olhos. Ele tem o objetivo de tirar você do seu lugar. Diga para a pessoa que está do seu lado, tem gente que não gosta de falar, não tem problema não, diga não, mas se você quiser dizer, fala assim, não sai do seu lugar. Diga, ele é seu. Diga, ele é seu. Ele é nosso. Pô, Elias tinha visto. O que diz o texto, irmãos? Lá do capítulo 18. Camarada ora, Cirico. Ele começa a orar. A Bíblia fala que fogo cai do céu. Consome isso, consome aquilo outro. E ainda lambe toda a água que está no rego. Daqui a pouco esse mesmo homem, depois de 3 anos e meio, ouve a voz de Deus dizendo assim, ora de novo, porque eu vou mandar chuva cair do céu. Ele ora de novo, ora, volta a chover, depois de 3 anos e meio, e uma palavra faz esse homem temer, fazer com que ele tome uma decisão própria de sair para salvar sua própria vida, e ao mesmo tempo largar o ofício dele. O lugar é céu, meu irmão. Não saia, porque é isso que o diabo quer, te afastar, afugentar. É afastar, é desviar. O diabo às vezes nos lança algumas mensagens para nos afugentar, para nos afastar, para nos desviar de onde de fato Deus quer que a gente fique, quer que a gente permaneça. Olha o que diz esse versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si mesmo a morte. É interessante que esse texto aqui, se você for estudá-lo, Jezabel não precisava mandar uma mensagem. Se o intuito de Jezabel era matar Elias, a mensagem foi estratégica. Por quê? Porque era 160 quilômetros de distância de onde Elias estava e de onde Jezabel estava. Então a ideia de Jezabel era a seguinte: bom, Elias acabou de fazer um sinal maravilhoso, chuva caiu do céu. Sabe quem era Baal? Baal era o deus da chuva. Baal era o deus da chuva. Se Baal é deus da chuva, e chuva voltou a descer do céu, qual é a ideia de Jezabel? Bom, eu quero promover desespero em Elias. E esse desespero vai ter que ter de tal modo que ele vai ter que fugir daqui, vai ter que desaparecer. O povo vai ver que chuva caiu do céu, nós vamos dar glórias a Baal, e o povo agora não vai mais adorar a Deus dos exércitos, mas vai adorar quem? A Baal. Então qual é o objetivo do adversário? Nos tirar de onde estamos, para ele se promover, para que ele possa enraizar coisas que são dele, não de Deus. Então, não saia de onde você está, fica quietinho aí, porque Deus vai te abençoar onde você está. Você crê nisso? É isso que o diabo quer. E por fim, eu aprendo que a mensagem do inimigo, ela nos faz esquecer tudo que Deus já fez. 3 ensinamentos que eu tenho só na mensagem do inimigo para Elias. Só nessa mensagem. Agora a mensagem que Elias recebe, a segunda, não vem do inimigo, vem de Deus. Leia comigo, por gentileza, a partir do versículo 5.
E essa mensagem é a mensagem da graça. É a mensagem da graça divina. Diga comigo, esta mensagem é a mensagem da graça divina. Diz o texto: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. E olhou e ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa, e tinha uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Verso 8: levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou o quê? 40 dias e 40 noites até Horebe, que é o monte de Deus. Com a força daquela comida. Que comida era aquela? A comida que Deus havia enviado para Elias. A comida que nós precisamos comer todos os dias, que nos fortalece para caminharmos de noite, é a palavra de Deus. É essa palavra que vai nos fortalecer, e que Deus todos os dias tem nos mantido através dela, e que tem nos alimentado por intermédio desta palavra. A graça de Deus sempre age de acordo com a minha necessidade, com a sua necessidade. À medida que você tem uma necessidade, a graça de Deus chega até ela e supre essa necessidade. Quer seja ela de ordem emocional, Deus supre com a sua graça. Quer seja de ordem física, Deus supre ela com a sua graça. Quer seja de ordem espiritual, Deus supre ela com a sua graça. E agora Elias é suprido pela graça divina. Deus agora supre. Ele estava com seu coração exausto, ele estava com seu coração pesado. Ele havia recebido uma mensagem que fez ele abater-se, que fez ele tomar uma decisão por conta própria, que fez ele se esquecer de tudo que tinha acontecido em 3 anos e meio. E agora Deus, com a sua maravilhosa graça, chega e diz assim: meu filho, levanta e come, porque sobremodo é o teu caminho. E essa graça está sobre nós nessa noite, para nos fazer voltar a caminhar, a nos levantar e a voltar a lembrar de quem é Deus na nossa vida, de quem Ele é, para mim e para você. A mensagem da graça divina sempre chega para nos fazer levantar e caminhar. Diz o verso 8: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Deus sabe como suprir as nossas necessidades, irmãos. Deus sabe a hora certa de chegar para nos levantar. Deus sabe a hora certa de chegar para você e falar assim: meu filho, está na hora de você levantar e partir, porque de sobremodo longo o teu caminho. Deus sempre nos surpreende com essa graça que vai de acordo com a nossa necessidade. Diga comigo, a mensagem da graça de Deus chega sempre para nos fazer olhar para o lugar certo. Lembra daquele Abraão que ora estava dizendo: Senhor, eu vou para onde o Senhor mandar. Ele obedeceu, foi abençoado, cresceu ali, estava crescendo. Mas dado o momento, no capítulo 15, ele se prostra e diz: Senhor, é Damasceno Eliezer a minha herança? O que Deus fala para ele? Qual é a mensagem que Deus fala para ele? Aonde você está limitando a tua visão de olhar para quem de fato é o Deus Todo-Poderoso. Sai da tua tenda, olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes, porque essa será a tua descendência. A mensagem da graça divina, diga comigo mais uma vez: a mensagem da graça divina sempre chega para nos fazer olhar para a direção certa. Às vezes nós estamos prostrados, às vezes nós estamos recebendo só informações negativas. Um filho, uma doença, o desemprego, um problema aqui, um outro acolá, não deu certo isso, não vai dar certo aquilo, e é toda sorte de mensagens negativas, e a gente começa a olhar para essas direções, e nós começamos a temer, tomar decisões pessoais sem a vontade de Deus, e a gente acaba esquecendo de que Ele continua no controle de tudo e de todas as coisas. Então a graça divina chega e está nessa noite disponível a nós para nos fazer olhar para a direção certa. Olha para a direção certa, não fica olhando para essas mensagens que vão certamente te aplacar e te fazer prostrar. Lembra de uma mulher chamada Noemi? Está lembrada? Para Noemi, Deus estava jogando contra ela, não a seu favor. Para Noemi, se você quiser, depois do livro de Juízes, livro de Ruth, abra lá. Noemi sai de uma terra, abra sua Bíblia, o livro de Ruth, depois do livro de Juízes, e capítulo 1, permaneça lá. Noemi sai da terra, porque tinha fome, e vai para uma terra para buscar pão.
Nessa terra, seu marido morre, seus 2 filhos se casam e morrem, e ela fica sozinha com 2 meninas, 2 noras. Ali, naquela terra, a conclusão que ela tem de Deus é a seguinte. Olha o que diz o texto. Ruth. Para Noemi, a culpa era de Deus, do que estava acontecendo com a sua vida. Deus tem culpa disso? Deus tem culpa de nada. Deus está no controle da sua vida, mas a responsabilidade de algumas coisas é sua. Olha o que diz o texto, versículo 13. Vamos ler juntos? Esperá-los-ei até que viessem a ser grandes. Abstevos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor ter descarregado contra mim a sua mão. Para Noemi, preste atenção no que eu vou lhe falar. Para Noemi, tudo o que estava acontecendo na sua vida de ruim, a culpa era de Deus. Quer ver outro verso? Verso 20. Olha o que diz o texto. Porém ela lhes dizia: não me chames o quê? Mas chames o quê? Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Versículo 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Até a questão financeira dela, a culpa era de Deus. Eu estava ditosa, eu estava bem, eu estava montada lá no cascalho, e agora eu estou nessa miséria, eu estou pobre. A culpa é de Deus. Olha para mim, a culpa não é de Deus. Saiba administrar as suas coisas, saiba fazer as coisas na hora certa, no momento que Deus quer. Aí ela bota a culpa em Deus, bota a responsabilidade da decadência financeira da sua vida em Deus, mas esquece de olhar para a direção certa. Aí quando ela passa a olhar para a direção certa, olha o que acontece no capítulo 4, a partir do versículo 13, por gentileza. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe abençoou, que concebesse e teve um filho. Isso foi para sua nora, que voltou com ela para a terra. Então as mulheres disseram a Noemi, leia comigo: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome destes, e ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, Noemi, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Depois de tudo, Deus mostrou para ela: não tem culpa de nada. Você escolheu sair de onde você estava e ir para onde você desejou. Lá aconteceu tudo na sua vida, mas ao voltar, ela passa a confiar novamente em Deus, e as coisas voltam ao controle novamente de Deus. Olha para essa pessoa, por gentileza, diz: meu irmão, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele vai fazer. Salmo 37. A terceira mensagem que esse homem recebe também vem de Deus. A primeira vem do inimigo, a segunda é a graça poderosa de Deus que vem como mensagem. A terceira mensagem que ele recebe, diga comigo, é a mensagem do poder de Deus. Você gosta do poder de Deus? Elias recebeu uma visão maravilhosa. No meio de uma caverna, querendo a morte, já tinha saído debaixo do zimbro, caminhou 40 dias, 40 noites, depois encontra uma caverna e mergulha nela de novo, e ali permanece. E Deus se manifesta agora com o seu poder. E sabe como se Deus se manifesta e para que Deus se manifesta? Deus se manifesta com fogo, Deus se manifesta com relâmpagos, Deus se manifesta com chuva, Deus se manifesta com chuva ou tempestade, e Deus se manifesta com vento. Sabe para quê, irmãos? Para fazer Elias lembrar de que o mesmo Deus que estava se manifestando ali a ele, foi o mesmo Deus que se manifestou lá quando ele orou. Deus está relembrando a mim e a você quem Ele é. Relembre do que Deus já fez e pare de murmurar. Volta, sai da caverna, sai debaixo do zimbro. Aí Deus mostra para ele através de onde? Lá no versículo 11,
Deus lhe disse: sai, põe-te desse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor, diz o texto, não estava no vento. Depois do vento, o que aconteceu? Um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois de um terremoto, o que aconteceu? Um fogo, mas o fogo também, o Senhor também não estava. E depois ele passou num cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no seu manto, saindo, pois, à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe dizia: que fazes aqui, meu filho? Deus está relembrando aquele homem que aquele não era o lugar dele. Deus estava reavivando a memória dele, para que ele olhasse para trás e dizia: meu Deus, eu estava correndo de gente que já tinha perdido a luta para o Senhor. Deus já havia vencido, irmãos, Deus já venceu os nossos inimigos. Nós não somos escravos do pecado. E tem gente que fica amarrada ao pecado, presa ao pecado, dizendo: isso tudo é porque Deus deve estar me afligindo. Não, é porque você gosta de pecar, meu filho. É porque você está amarrado ao pecado, tua alma está presa a ele ainda. Não é porque Deus não te ama e está te julgando, não. É porque você ainda não se desgarrou dessas coisas. E ele relembra a Elias o que Deus ele era para ele de fato. Então olha para Deus nessa noite, para tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. Para de murmurar, prossegue, faça como Elias. Quando ele entende que aquele fogo era o mesmo fogo que ele fazia as orações, e Deus respondia, de modo que lambeu aquele rego e consumiu toda aquela água do altar. O terremoto que trepidou, que mergulhou todo mundo ali num medo, num pânico, o mesmo Deus se manifestou a Elias, para dizer para ele: Elias, eu sou contigo. Deus sempre enxerga além das nossas avaliações. Nossas avaliações são: deu tudo ruim, está tudo errado, vai tudo mal. Deus enxerga além das nossas avaliações. Você crê nisso? A minha avaliação e a sua é muito pequena, mas a avaliação de Deus é perfeita. Ela chega na hora certa. Ele diz: Senhor, eu fiquei sozinho. A ideia do Elias é o seguinte: ninguém teme o Senhor, ninguém te ama, ninguém te serve. Todos eles mergulharam no mundo de Baal lá e adoram a ele. Só eu fiquei presunçoso. Cuidado com isso, seu orgulho. Tem gente que na igreja parece santarrão, parece que é o único santo que tem na igreja. Não me misturo com eles. Quando vai dar a parte do Senhor contigo, dá a parte do Senhor aí. Tem que me santificar, tem que me limpar. Aí Deus chega para ele e diz: rapaz, isso é orgulho. Isso é presunção. Achar que só você que é fiel a mim. Tem 5.000 ali fora que não se dobraram diante desses falsos deuses. Então sai desse teu lugar que você está aí. Tem gente que não faz nada na igreja, sabe por quê? Não quero mais servir na igreja, não quero mais ficar no CIAB, não quero mais ficar na intercessão com o Cirico, não quero participar da pastoral com o Otávio, não quero mais participar da música com o Jonatas, não quero mais participar dos discípulos com o pastor Arlindo, não quero com o Guga. Sabe por quê? Porque eles são assim, como se você fosse melhor do que todos eles. Aí Deus vai falar para você nessa noite: meu filho, tem muitos aí que não se prostraram também, tem muitos aí que não sujaram as suas vestes com tudo isso. Olha o que diz esse texto fantástico. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz dizendo: Elias, sai daí, o que você está fazendo aí? É hora de você levantar. Diga comigo: eu vou me levantar. A manifestação de Deus através de 3 elementos da natureza tinha como principal objetivo fazer ele relembrar de que o Senhor já havia feito e o que ele era capaz de fazer. Lembre-se disso nesta noite, quando você sair daqui. Tudo que Deus se manifestar a você é para que fazer te lembrar daquilo que Ele já fez na sua vida e que Ele ainda é capaz de fazer. Só que eu tenho ainda a 4ª mensagem que Elias recebe, que é a mensagem de esperança. Diga comigo: a mensagem de esperança. Quer ler esse texto? Lá no versículo 15. Olha o que disse o Senhor para ele. Nessas horas, olha rapidinho antes de você ler. O argumento de Elias acabou, olha para mim. Não tinha mais argumento. Ele dizia para Deus: Senhor, eu estou sozinho.
Todo mundo aí aproveitou para adorar Baal, se prostrar diante de Baal. Eu estou sozinho, só eu fiquei só. Eu sou extremamente zeloso. É aquele crente vaidoso, né? Que pensa que faz isso aqui, é um mundo, e está pensando que tem que soltar fogos porque ele fez alguma coisa. Aí Deus diz: acabaram os seus argumentos, acabaram os teus murmúrios, as tuas reclamações. Versículo 15, vamos ler juntos. Disse-lhe o Senhor: o quê? Vai, volta ao deserto, ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando ali, lá, unge a Azael, rei da Síria, a Jeú ungirás rei sobre Israel, e ungirás também profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Acabou os argumentos. Sabe qual era a mensagem de Deus para Elias? Sabe qual é para a minha vida e para a sua vida nesta noite? Volte ao trabalho. Diga comigo: eu preciso voltar ao trabalho. Tem gente que está debaixo de um zimbro, tem gente que está dentro de uma caverna, recebeu uma mensagem, recebeu uma afronta, recebeu alguma coisa, está prostrado, está parado, não está absolutamente fazendo mais nada, é um morto-vivo. Nesta noite Deus disse para Elias, está dizendo para cada um de nós: vamos voltar ao trabalho. Carinhosamente dá uma cutucada no teu irmão e diz assim: meu irmão, é tempo de voltar ao trabalho. E sabe como é que Deus trata Elias aqui? Com paciência. Deus trata com paciência cada um de nós. Deus não vai negligenciar, não vai negar a sua real situação. Há pessoas que estão passando por uma forte tempestade na sua vida. Deus não vai olhar para isso e vai virar os olhos para a tua real situação. A graça de Deus nunca vai ocultar a sua fraqueza, como não ocultou dos profetas, dos homens da Bíblia. Mas ela também nunca vai ocultar o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida. Para quê? Para te fazer manter-se em pé, de pé na presença do Senhor. Volte ao trabalho. Você está me ouvindo, meu irmão? Volte ao trabalho. Diga comigo: eu vou voltar ao trabalho. Aí ele foi lá: olha, rapaz, volta lá, unge a Azael. O ofício do profeta era esse. O ofício do profeta era ir aí onde Deus mandasse. E ele estava parado. E ele fala: volte ao trabalho. Ele foi, voltou, ungiu a Azael. Ele voltou, ungiu a Jeú. Ele voltou e ungiu a Eliseu, profeta, no seu lugar. Quero concluir dizendo uma palavra muito tranquila para vocês. Minha filha me viu dando problema no computador, tentando resolver um problema no computador, e ela viu essa frase que eu escrevi. Ela disse: olha o que meu pai escreveu na mensagem dele. Minha filha, é o que eu vou dizer. Não espere que Deus fique mimando você, esperando com paciência que você saia do seu estado de prostração até o trabalho. Deus não vai ficar mimando você. Não vai ficar passando a mão na sua cabeça dizendo: coitadinho, volte ao trabalho. Diga para essa pessoa: volte ao trabalho, meu irmão. Deus não vai ficar te mimando. Deus não vai ficar passando a mão na nossa cabeça dizendo: Senhor, tu sabe, eu fui muito humilhado. Ó Senhor, eu fui muito humilhado. Eles estão no poder ainda. Eles ainda estão lá fazendo o que eu estou fazendo, e eu aqui humilhado, calado. Deus não vai te mimar, meu irmão. Deus não vai ficar passando a mão na nossa cabeça e chamando de coitadinho. Ele fez isso com Elias? Não, ele disse: Elias, volte ao trabalho. Meus irmãos, é tempo de nós nos levantarmos e lembrarmos o que Deus já fez por nós e voltarmos ao trabalho. Vamos mudar de posição. A mensagem de Deus para Elias, qual foi? Volte ao trabalho. Qual foi a mensagem de Deus para Moisés? Moisés, eu serei tua boca. Quem fez a boca do homem? Fui eu. Quando ele disse: Senhor, eu não sei nem falar, eu não sou eloquente, manda meu irmão. Ele disse: quem fez a boca do homem? Quem fez o surdo? Quem fez o mudo? Fui eu. Então eu serei a tua boca. Vai e fala. Moisés ainda continuou persistindo na teimosia. A ira de Deus se acendeu contra Moisés. A mensagem de Deus para Abraão foi qual? Abraão, sai da tua tenda. Você sabe qual foi a mensagem de Deus para o apóstolo Paulo? Quando Paulo estava lá, não reclamando, mas reivindicando o seu direito da graça de Deus,
de tirar uma dor e um espinho que estava na carne dele, Deus disse: é a minha graça que te basta. O meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza, porque é na tua fraqueza que tu vai ver a minha mão agindo. Nesta noite, meu irmão, com todo carinho, com essa voz tranquila que eu estou falando para não me sobrecarregar, volte ao trabalho. A mensagem de Deus hoje é essa para a sua vida. A mensagem da graça divina, a mensagem do poder de Deus e a mensagem de esperança. Deixa a mensagem do inimigo para quem quer viver nas cavernas da vida. Para quem quer viver lá, essa mensagem do inimigo é perfeita. Mas para nós, servos de Deus, nós temos que nos enquadrar na mensagem poderosa de Deus, que nos manda voltar ao trabalho e botar a mão no arado. Você concorda comigo? Então vamos exaltar o Senhor com um forte aplauso em nome de Jesus.